Nosso próximo painel contempla a discussão que nós tivemos antes do intervalo, trazendo o desenvolvimento da primeira infância na diversidade e em contextos de vulnerabilidade. Convido ao palco para mediar esse debate Dr. Eurípedes Constantino, da Faculdade de Medicina da USP. E as palestrantes Márcia Castro, da Universidade de Harvard, e Maria Caridad Araújo, do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Com a palavra, o moderador, Dr. Eurípedes. Bom dia a todos aqui presentes, bom dia àqueles que nos assistem por streaming, nas 8 salas satélites. Queria mandar um abraço para aqueles que estão no Instituto de Psiquiatria. Lá nós temos a Lislene Fracoli coordenando, em cada sala temos um coordenador. Cumprimentar também, em especial, a primeira-dama do Estado, a senhora Ana Luísa, a primeira-dama do município, a senhora Cristina. Eu imagino o quanto vocês estão ali no ouvido dos seus maridos para a gente ter medidas como essa, uma rúbrica agora como lei dentro do orçamento do Estado. Vocês estão de parabéns. Queria agradecer o Dario, o Guilherme pela fundação, pela família Vidigal, o Eduardo Queiroz, o Eduardo Marino pelo convite, a equipe da Fundação Maria Cecília do Couto Vidigal, a Roberta, esse time, a Vanessa, a Marina, esse time de classe A que faz desse evento algo que a gente quer voltar todo ano. Eu também queria lembrar que a minha tia, Maria do Carmo Brandi Carvalho, está aqui, trabalha no Ministério do Desenvolvimento Social há muitos anos e sei que vai poder ajudar o Osmar Terra a levar adiante essas ideias incríveis que ele tem posto em prática há tanto tempo. Então, o meu papel aqui hoje, agora, é introduzir para vocês mais duas grandes mulheres que prometem, que têm feito coisas transformadoras nessa área. É a Maria Caridad Araújo, aqui atrás de mim. A Maria Caridad é equatoriana, ela fez a formação dela na área de economia e agricultura, ela foi na Berkeley, depois foi professora no Instituto de Políticas Públicas da Universidade de Georgetown, e hoje ela é economista do Banco de Desenvolvimento Interamericano. Já ficou também 5 anos no Banco Mundial. Agora nós vamos ver a Maria Caridad Araújo. Buenos días con todos. Quisiera empezar agradeciendo aos organizadores pelo convite. Eu estou muito contente de poder compartilhar com vocês esse trabalho e muito em particular aos meus amigos da Fundação Maria Cecília. Muito obrigado, que fizeram com muito empenho esse convite. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Eu estou contente, feliz também porque eu vou fazer esta apresentação aqui para vocês, porque depois de ter tido um olhar macro de Gary, de Márcia, eu posso me concentrar em uma experiência muito mais concreta, muito mais específica, que para mim é talvez uma das iniciativas emblemáticas mais interessantes que está acontecendo agora na América Latina, em termos de políticas sociais. E eu gostaria de lhes contar o esforço fenomenal que o governo do Peru fez nos últimos 4 anos, para levar à escala um programa de desenvolvimento infantil, e focado no âmbito rural. Eu gostaria de lhes contar um pouco da história do programa, de onde vem. Quando o presidente, há 4 anos, uma das suas promessas de campanha era ter um programa nacional da primeira infância. E ele contava com um serviço de cuidado, Peru, como as creches no Brasil, como público, enfocado em zonas urbanas. Então, quando a equipe de governo começou a pensar em qual era o programa que o presidente
traria, eles perceberam que tinha um déficit de cobertura de atendimento, que era que a zona rural, que era uma área de maior carência, de pobreza. E nessa área, nessa zona, é uma dificuldade essencial, intrínseca, com o oferecer serviços de cuidados. Os serviços de cuidados requerem um deslocamento da família, da criança, para o centro educativo. E isso é um custo alto nas zonas rurais, distantes, com pouco transporte e talvez com condições precárias nas estradas. E é um custo que a família assume. E uma família com crianças pequenas, uma família pobre com crianças pequenas, provavelmente não vai se deslocar, não vai ser capaz de assumir esse custo para se trasladar para o centro de cuidados, por mais que seja um centro de cuidado de boa qualidade. Então, foi quando o governo do Peru colocou seu olhar na experiência internacional baseada nas evidências dos programas de visitas domiciliárias para a promoção do desenvolvimento infantil. Porque nesses programas não é a família, e sim o programa que assume o custo de chegar ao lar, de se deslocar até a casa, para trabalhar com a família e a criança e promover o seu desenvolvimento. Então, nesse contexto, que a equipe do Banco Interamericano de Desenvolvimento teve o privilégio de acompanhar no Peru, em particular, na avaliação do impacto desse programa de visitas domiciliárias, que faz parte do Programa Nacional Cuna Mais, de mais assistência. O serviço que eu vou falar é serviço de acompanhamento para as famílias. Se conhece como SAF. Esse é o componente do Programa Nacional Cuna Mais, que oferece visitas domiciliárias nas zonas rurais. E a avaliação que eu vou contar do SAF é o resultado de um trabalho de vários anos com a estreita colaboração entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e os Ministérios de Economia e Finanças de Desenvolvimento e Inclusão Social no Peru. A minha apresentação, nós temos aqui 4 partes. Vou falar um pouco sobre os antecedentes, eu vou contar um pouco sobre a avaliação do impacto, sobre os resultados e algumas reflexões das nossas aprendizagens com essa experiência. Eu acredito que será útil para o simpósio e para o Brasil. Bom, um pouco como antecedentes. Como vocês sabem, as brechas do desenvolvimento infantil, as lacunas, são dramáticas na América Latina e no Caribe. Aqui são dados de uma pesquisa que nós fizemos com alguns colegas que comparam o desenvolvimento da linguagem aos 4 anos em 5 países da América Latina, em zona rural. A barra azul clara se refere ao nível de vocabulário de uma criança de 4 anos, da parte, a barra azul escura para uma criança de baixa renda, a de azul claro de um pouco mais alto e azul escuro um pouco mais baixo. Nesse vocabulário, utilizando a ferramenta que se usou mundialmente, a nível mundial, a nível de vocabulário receptivo, e que além disso é um preditor importante no desempenho escolar, um fator importante que está associado ao desenvolvimento cognitivo das crianças, essa ferramenta. No Peru, se encontra no extremo do gráfico, à direita de vocês, no azul, na direita de vocês, destaca 2 padrões interessantes para vocês olharem as barras aqui na estatística. Primeiro são os níveis de desenvolvimento de vocabulário. São muito baixos, comparado com outros países. Particularmente comparado com a de Colômbia e Equador, que são países cuja a renda per capita está mais próximo do Peru. Nesse caso, o Peru está mais próximo da Nicarágua do que se encontra na Colômbia. E o segundo tema é que as lacunas entre as crianças mais e menos pobres nas zonas rurais, no Peru, aos 4 anos, ou seja, no momento que essas crianças chegam para o sistema educativo, já há uma lacuna grande. E a pergunta que nós temos é: o sistema educativo se encontra capacitado, com potencial para fechar essas lacunas? E desde a política pública nós possamos que é desejável fechar muito antes. Os programas de visitas domiciliárias para a promoção do desenvolvimento infantil demonstraram ter impactos importantes, tanto na sua magnitude como na sua sustentabilidade no seu desenvolvimento, em contextos de países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento.
emblemático piloto que se avaliou e se implementou na Jamaica, já faz mais de 2 décadas, que foi capaz de seguir tem resultados bastante significativos. Essas crianças já adultas agora, os adultos que, quando crianças, receberam esse programa de estímulo na Jamaica, 22 anos depois, tiveram melhores resultados em muitos âmbitos, como no coeficiente intelectual, contas matemáticas, seus níveis de matemática, saúde mental, suas habilidades sociais, a prevalência de comportamentos violentos, e inclusive com ganhos em salários 25% a mais do que aquelas crianças que não se beneficiaram dos programas quando eram pequenos. Agora, a evidência que nós temos, tanto do mundo em desenvolvimento como desenvolvido, provém de programas implementados em uma escala pequena. Algo que eu posso destacar da história é que o CUNA+, é um programa inspirado, em grande medida, na experiência jamaicana, mas implementado numa escala nacional, a uma grande escala. E essa é uma avaliação inédita, no sentido de que está contando com a experiência para implementar esse programa nessa escala. O Serviço de Acompanhamento a Famílias, o SAF, ele tem como objetivo promover o desenvolvimento e fortalecer o conhecimento, capacidades e práticas de cuidado e aprendizagem das famílias, ou seja, mãe, pai, o cuidador principal, para melhorar o desenvolvimento infantil das crianças menores de 36 meses em zonas rurais em situação de pobreza e pobreza extrema. Pela sua cobertura, o SAF é o principal serviço de desenvolvimento infantil no Peru. Ele se encontra bem focalizado nas zonas rurais, as áreas com alto nível de pobreza e com altas taxas de desnutrição. Dentro dos distritos que se encontram focalizados, todas as crianças menores de 24 meses são elegíveis, são escolhidas. E em 2015 se chegou a 82 mil crianças em 580 distritos. Em 580 distritos, que é mais ou menos a terceira parte dos municípios no Peru e mais ou menos a terceira parte da população objetiva para o programa. Eu quero destacar que esse programa não existia em 2012, ou seja, em poucos anos da sua criação, chegou a 82 mil crianças. É um esforço inédito nesse nível e podemos destacar que certamente trouxe muitas dificuldades e desafios e faz parte do que eu quero contar. Mas em que consiste especificamente o serviço de acompanhamento à família do CUNA+? Está baseado no modelo jamaicano, que foi implementado e avaliado na Colômbia, Bangladesh, Índia, outros países. E a intervenção essencial é uma visita domiciliar que dura 1 hora e se realiza semanalmente. A visita é realizada por uma pessoa da comunidade que foi capacitada pelo programa e que se denomina a facilitadora. A facilitadora não somente recebeu essa capacitação prévia por parte do programa, mas tem um acompanhamento constante por parte de outro ator, o acompanhante técnico que tem uma formação um pouco mais, um nível de formação mais elevado. Durante essa hora da visita, a facilitadora ela trabalha com a mãe e a criança seguindo um currículo estruturado, que está baseado no jogo, em jogos, que promove as interações entre mãe e filho e, particularmente, que tem ênfase nas áreas de desenvolvimento cognitivo e da linguagem. Durante cada visita domiciliar, a facilitadora ela traz um plano de atividades que está mapeado em 3 áreas específicas. No primeiro momento, ela procura incorporar o jogo na rotina diária da família, durante o almoço, o banho, na classificação de uma roupa, essa roupa suja, ou seja, na mudança de roupa, na vida diária que a facilitadora consegue colocar para a família. No segundo momento, trabalha com jogos que têm objetivos mais com a intenção de aprendizagem, por exemplo, os quebra-cabeças. E no terceiro momento se trabalha com material, livros,
de histórias infantis, contos, ou se fala sobre as imagens com as crianças menores, ou com os maiores se começa a ler. Como eu dizia, o programa opera, é feito por facilitadora da comunidade. Cada uma delas tem 10 famílias encarregadas de 10 famílias, dada o mercado trabalhista de cada local. Cada facilitadora é acompanhada por um acompanhante técnico e 10 facilitadoras por acompanhante técnico. Por sua vez, há uma estrutura onde os acompanhantes técnicos têm um apoio de especialistas regionais e nas sedes regionais que se encontram apoiadas por equipes centrais. Já na escala do programa, a capacitação de todo esse pessoal, tanto previamente, contínua, foi limitada. Digamos que tenha sido menor do que o modelo original, uma implementação tivesse recomendado. Ou seja, teria ter muitos esforços para chegar a todo esse pessoal. Houve muito esforço com diferentes mecanismos de capacitação. A teoria de mudança que se encontra por trás desse programa, como SAF, é o seguinte: as visitas domiciliares, ela procura promover uma maior quantidade e qualidade da interação entre o adulto e a criança, e também uma maior frequência das atividades do jogo nos lares, domiciliar, hábitos de disciplinas e reforço positivo. E através disso, oferecer à criança mais e melhores oportunidades de aprendizagem, que se traduzem em melhoras no seu desenvolvimento infantil, nas áreas cognitivas, de comunicação, socioemocional, principalmente porque o currículo está enfocado nas áreas de cognição e linguagem. Através dessas melhorias, o programa procura que as crianças estejam melhores preparadas para a escola e que mais adiante eles consigam um melhor aproveitamento nas suas atividades. Eu quero contar também um pouco sobre a avaliação e o impacto desse programa. Aqui é um desenho. Desde a sua criação, o governo do Peru sabia que o SAF não poderia se levar a toda a população, com esse objetivo de um dia para outro, e fizemos de forma gradual. Isso permitiu que se desenhasse e implementasse uma avaliação no impacto experimental, ou seja, que de forma aleatória se identificou um grupo que se referiria a um programa primeiro, um grupo de tratamento, e um outro que receberia um programa mais adiante, o grupo de controle. Para avaliação, nós escolhemos 180 municípios, 120 deles foram inscritos aleatoriamente para um grupo de tratamento e 60 para o grupo de controle. Em cada município, nós pegamos informações sobre a média de 30 e poucas crianças em alguns centros, 16 crianças por centro. Aqui, vocês veem o mapa do Peru, aqui é como se distribui a amostra da avaliação no território. Vocês podem observar que os mais ao norte são da Amazonas, eles tendem a ser maiores, e o programa avaliação está bem distribuído. Se nota menos para o sul, onde os municípios são menores, mas o programa está concentrado na zona na rural, na selva, na serra. A quem chega o SAF? Aqui são algumas características dos lugares. Quem são atendidos? Aqui são características da criança, na linha de base, antes de que eles cheguem ao programa. Eu quero destacar algumas para vocês. Em termos das características das crianças que recebem o SAF, na linha de base, eles tinham um pouco mais de um ano e 40% sofria de desnutrição, uma grave desnutrição. E mais ou menos 11% da avaliação é indígena, mais ou menos 11%. Um quarto deles vivem em lares com chão de terra, poucos têm água dentro das casas e 25% só conta com o serviço higiênico dentro das casas, das moradias. Relacionando com o que contava a Márcia, é uma população que tem necessidades em muitos âmbitos. E o SAF está atendendo e reconhecemos que o âmbito, a quantidade de necessidades é muito maior. Aqui é a linha do tempo da avaliação em 2013. Antes do lançamento do programa, nós pegamos uma linha de base com uma amostra de um pouco mais de 5.300 crianças que tinha entre 1 e 24 meses de idade.
o que nós pensávamos que a amostra, enquanto estivesse ali no campo, que teríamos os preparativos para esse lançamento e que, de tal forma, pudéssemos começar a operar quando terminasse a linha de base em agosto de 2013. Como eu conto, levar à escala um programa dessa índole foi complicado, mas apesar de que em alguns lugares o programa pôde começar em agosto de 2013, em outros ficou atrasado e começou um pouco mais tarde. 2 anos depois, 2015, nós fizemos a avaliação de segmento das crianças quando eles tinham um pouco mais de 2 anos de idade, entre 25 e 55 meses. Isso eu quero destacar que é importante. Eu quero dizer que mais ou menos 70% das crianças nessa avaliação já tinham vindo do SAF quando eles foram avaliados no segmento. Porque, não se esqueçam, o SAF atende unicamente até 36 meses. Até os 36 meses. Aqui é um tema interessante, tem a ver com os aspectos operacionais. Implementar um programa dessa escala, desse nível. Na amostra da avaliação, nós contamos com 3.870 crianças que foram inscritos para o grupo de tratamento. No mundo ideal, todas essas crianças deveriam ter recebido o programa. Porém, usando os dados administrativos do SAF, observamos que a linha de segmento, uma porcentagem importante, 36% das crianças do grupo de tratamento não tinham recebido o SAF, o programa. Nós poderíamos dizer algo sobre as razões por trás dessa cobertura. Uma porcentagem dessa subcobertura se explicava porque o próprio programa, ele não teve seus dados de focalização de forma oportuna, finalizados a tempo. E, de fato, quase 40% das crianças que ficaram sem cobertura já estavam em centros, em distritos, e o programa determinou que não eram escolhidos para fazer a intervenção. E 14% são produtos desses atrasos. Superaram 24 meses de idade quando os programas chegaram aos centros. Ou seja, também por essa razão já não eram escolhidos. Há uma grande porcentagem que não foi para o programa por outras causas. Lamentavelmente, nós não conhecemos detalhes de quais são essas causas, mas pode ser pela oferta, não havia suficiente visitadores para chegar a eles, ou, por outro lado, a demanda. As famílias estavam receiosas de participar do programa. Aqui nós podemos ver que, inclusive, dentro de com as crianças que recebem o programa, tem uma heterogeneidade, ou seja, a dose que se quer de entregar de uma visita semanal não acontece necessariamente sempre, em todos os casos, com essa frequência. 64%, vocês viram. Para avaliação de impacto, nós medimos o desenvolvimento infantil usando o questionário de idades e etapas, ou Age and Stages Questionnaire, que se utilizou no Brasil também. É uma teste que está disponível em espanhol, que fala do contexto peruano também, com avaliação de psicólogas locais. Medimos 5 áreas de desenvolvimento: resolução de problema, comunicação e área pessoal-social. Esse teste, essa avaliação tem um grande componente do informe materno, e em certas escalas, sobretudo a cognitiva, a motricidade e com a administração direta. E foi administrada por pesquisadores sem experiência prévia na avaliação do desenvolvimento infantil, mais treinados para isso no lar, nas moradias. Vocês dirão, essas mães receberam visitas domiciliares? Esperar quando chegue a avaliação de segmento se reporta de uma forma diferente para aquelas do grupo de tratamento e uma ferramenta de informe materno. As boas notícias é que, além disso, da ASQ3 foi para uma amostra de mais ou menos 1.000 crianças na amostra de avaliação. Eles fizeram uma prova diagnóstico, espécie de nível de avaliação com relação às crianças pequenas, que se pôde administrar para as crianças menores de 42 meses, por isso é a faixa de idade que cobre o teste, e foi administrada por psicólogo em um centro comunitário adequado para o efeito de cada uma das localidades. Además de estos indicadores, tanto en línea de base como en seguimiento, se midió la desnutrición, el estado nutricional de los niños, se recogió una encuesta con indicadores sociodemográficos de los hogares y además se recogió sociodemográfica, e também se pegou alguns dos componentes da escala Family Care Indicator da Unicef, que vê a qualidade do ambiente do lar, em particular
a quantidade de atividades de jogos a que a criança teve acesso na semana prévia da pesquisa e também a quantidade de materiais de jogos de sua natureza que estão disponíveis para a criança dentro do seu lar. Agora eu gostaria de contar um pouco sobre os resultados da avaliação. E a avaliação nós estamos estimando aí um impacto de ter, primeiro, sido inscrito ao grupo de tratamento que receberia o SAF e logo de ter recebido o SAF, como eu demonstrei e mostrei, essas duas são conceitos distintos, diferentes, que houve uma porcentagem de crianças inscritas para o grupo de tratamento que por diversas causas não receberam o programa. E nós estamos controlando por outras variáveis socioeconômicas no lar, linha de base, por uma série de controles relacionados ao desenho estatístico da avaliação. O que encontramos na avaliação do impacto? Eu quero mostrar, como eu digo, dois tipos de resultados. O primeiro, o impacto de ter sido inscrito em um município do tratamento de SAF é positivo, significativo nas áreas de resolução de problemas, comunicação, motricidade e pessoal, social. A magnitude do impacto nessas áreas está entre 6% e 8% em um desvio padrão. Se nós observamos o impacto do SAF utilizando o NDJ Stage sobre quem efetivamente receberam o programa, não sobre aqueles que foram ensinados para o tratamento, mas efetivamente sobre as crianças que realmente receberam, como é de esperar, é um pouco maior. Na magnitude, sobe entre 9% e 12% em um desvio padrão. Com Bailey, os resultados são consistentes, os mais fortes, significativos, se observa nas áreas de desenvolvimento cognitivo e linguagem, mas também são de maiores magnitudes. De ter se inscrito no SAF, tem um impacto de 16% a 25% de um desvio padrão, e ter recebido o SAF, um impacto de 19% a 30% com o mesmo, o desvio padrão. E em que se traduz? Que se traduzem esses impactos. Nesse gráfico, o que eu fiz foi para ilustrar nas barras roxas, nessa parte maior, para as crianças que não receberam o tratamento, a parte socioeconômica, aquelas crianças mais pobres ou mais ricas, não? Mais ricos. Mais pobres ou menos pobres. Essa barra amarela aí representa o tamanho do parâmetro do impacto do SAF. O SAF está contribuindo para fechar uma porcentagem desse nível socioeconômico. Não fecha tudo. Nós sabemos que essas famílias enfrentam um número grande de desvantagens, mas em termos relativos não é pouco o que fecha. Nós reconhecemos que a magnitude do impacto desse programa é relativamente menor ao que se observou em outros pilotos de pequena escala, de programas de visitas domiciliárias. Mas aqui é onde devemos, esse desafio de levar um programa em escala com confiança, tratando de conseguir maiores impactos possíveis. Como eu contava, além de medir esse desenvolvimento infantil, avaliamos alguns dos mecanismos através dos quais se conseguem essas melhorias. Com essas estimativas, nós podemos documentar que os lares de tratamento não somente conseguem um melhor desenvolvimento para essas crianças, mas neles se observa uma maior quantidade de frequência de atividades de jogos, como ler livros, ver suas imagens, cantar, contar histórias, sair para passear, brincar com brinquedos, desenhar, nomear objetos. Também observamos mais brinquedos caseiros ou para armar, construir. Observamos mais livros, mais interação positivas entre adulto e criança. Algo muito importante, uma menor frequência do castigo físico, menos violência, menos gritos para disciplinar as crianças e mais parabéns, mais pelos comportamentos positivos ou de disciplina positiva. Isso é muito bom. Eu gostaria também de contar sobre um braço adicional nessa avaliação que se focou no aspecto da qualidade dessas visitas, mas eu acredito que eu não tenho muito tempo, mas então eu vou pular aqui para refletir com vocês. A forma de conclusão, algumas das nossas aprendizagens dessa avaliação.
Primeira forma de resumo que eu contei é o programa, o SAF, de Cuna Mais, tem um impacto robusto, significativo no desenvolvimento infantil, em particular nas áreas cognitivas da linguagem que dão ênfase para o currículo. Isso, apesar do desafio de implementar um programa nessa escala, em condições difíceis de população diversas culturalmente, de uma ampla dispersão geográfica. Algo que eu não disse, eu quero destacar, é que o trabalho do currículo e adaptação de materiais para os contextos culturais do Peru foi também destacado e também minucioso por parte da equipe do programa, um esforço intencional de contextualização de todos esses materiais. Eu quero destacar também que o custo anual do SAF é de $300 por criança ao ano. Isso representa a terceira parte do custo do programa de creche, do cuidado diurno que oferece no Peru, que é oferecido no Peru. Também nós calculamos a taxa de benefício-custo para o SAF e aqui unicamente estamos vendo aqui os benefícios a partir do que se esperaria, são maiores rendas que se beneficiam do programa, mas não estamos levando em consideração todas as outras áreas nas quais esses benefícios poderiam se manifestar, desde um ponto de vista econômico. E com o orçamento mais conservador, esse programa tem um benefício-custo, ou seja, cada dólar investido no programa, o retorno é maior a $3, maior que $3. Aqui algumas poucas lições aprendidas que acredito que sejam relevantes para o contexto brasileiro. A implementação do SAF, o enfoque, as prioridades foram crescendo com o tempo. O tema nutricional não era essencial quando o programa foi desenhado, porém foi adquirindo essa importância gradativamente com o tempo e agora estamos no tema da anemia, que é primordial para o governo atual. Também o problema da dificuldade na implementação, aspectos sobre medições, múltiplas dificuldades na área operativa e nos processos. Bom, mas podemos conversar sobre isso nas perguntas. Desculpe por ter me estendido no tempo. Muito obrigado.